um sermão. Esse texto foi o texto que eu li no dia do meu sermão de prova. E era o dia que eu estava me sentindo mais sozinho. Foi próximo de quando nós perdemos o bebê. E foi uma sensação ruim. Karina estava grávida de alguns meses, 4 meses eu acho, não me lembro. E nós tivemos a notícia que ela havia perdido o bebê. E nesse momento eu precisava fazer o sermão de prova e aquela pressão de que você tem que ir bem no sermão de prova, né? E aí fica um misto de emoções de como ir bem no sermão de prova e ao mesmo tempo como fazer com que tudo que eu aprendi no seminário encaixe-se com esse sentimento que eu estava tendo no momento. E aí eu fiquei em crise, eu falei assim, Deus do céu, o que eu faço agora? E uma das coisas mais incríveis aconteceu novamente quando eu li o texto, e acontece ainda, porque esse é um texto que eu sempre leio quando eu me sinto sozinho. Porque parece que os discípulos sentiram isso também. E pessoas em todo instante passam por isso também. Eu não sei se vocês se lembram, o depoimento da Sônia Abrão, quando o primo dela morreu, o chorão do Charlie Brown Jr., ela falou assim, ele se sentia sozinho, ele estava no meio da multidão, se sentia sozinho. Ele estava com os amigos e se sentia sozinho. E esse é um depoimento comum. Muitas pessoas, perto de outras pessoas, também se sentem sozinhas. Algumas pessoas fazem sucesso e têm a carreira próspera, e chega em casa, coloca a cabeça no travesseiro, ou em casa, em qualquer lugar que está, e tem essa sensação de estar sozinho. Algumas pessoas começam a sentir uma dor muito forte, a mesma dor que tira a vida delas, porque elas escolhem, então, tirar a própria vida por causa dessa dor, porque elas se sentem muito sozinhas. E parece que essa dor acaba quando morre, mas não é verdade. Tem uma pesquisa interessante que fala assim que, segundo dados do IBGE, nos últimos 20 anos, o número de casas habitadas por uma única pessoa subiu de 7% para 12%. Tem sido cada vez mais comum as pessoas escolherem morar sozinhas. Então, aquela ideia de família, né, que fica lá até o filho casar e ir embora, não tem necessariamente mais esse mesmo padrão hoje. Por quê? Porque os filhos escolhem sair de casa antes de casar. Eles, então, vão alugar um apartamento por aí, vão morar sozinhos e viver a vida deles. No entanto, o índice de pessoas que se sentem sozinhas disparou, porque é tanto aqueles que moram fora de casa, quanto aqueles que ficaram em casa agora, né? A mãe com aquela síndrome do ninho vazio. Estou olhando e rindo para a Karina porque ela está assim hoje, gente, orem por ela. Pela primeira vez a Laura está fora de casa. Vocês sabem o que é ter uma filha fora de casa? Vocês não sabem o que é isso, gente. Vocês não têm noção. E eu já dei todas as instruções. Falei assim, vai dormir 8 horas da noite, acorda umas 10 da manhã, para não ter tempo de fazer bagunça nem arte ali. E a gente fica com o coração apertado. Está lá em Estiva Gerbe, na casa da mãe dela. Não está na casa da vizinha nossa, está lá. Hoje é o dia, viu? Se chorar, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Há essa sensação daí em adultos também. Os adultos quando saem de casa também. Mas não é uma sensação simples como essa, uma sensação que dá uma dor de morte. Essa mesma pesquisa fala que, segundo o Dr. John, esse psicólogo americano, ele fala que a solidão provoca algumas alterações biológicas. As pessoas solitárias, elas começam a desenvolver comportamentos estranhos. Elas começam a virar um pouco paranoicas também. Elas ficam mais desconfiadas. Elas ficam também com seus sensores, né, mais aguçados. Então ela chora mais, ela fica mais emotiva. Ela começa também a ficar mais dura com algumas coisas, porque ela fala que a vida está ensinando ela. Mas, na verdade, é só a dor de estar se sentindo sozinho. E não é só quem sai de casa. O nosso grande problema é o que eu quero falar para vocês, a solidão de estar sem Deus. Essa é a pior que existe. O texto que a gente vai ler conta exatamente essa história. Jesus, depois que ele ressuscita Lázaro, ele abre o seu caminho de morte. Ele tira Lázaro da morte e abre o seu caminho da morte. Foi um milagre que, assim, acima de todos os outros. Jesus, então, vai lá no túmulo de Lázaro. Ele já estava morto há 4 dias. Segundo os judeus, era assim, impossível alguma coisa mais acontecer. E naquele momento, então, Jesus vai lá, chega e fala assim, não, está tranquilo, eu vou fazer isso. Tirem a pedra daí. Remove essa pedra. Para que todos soubessem que Lázaro está morto. Sabe o que aconteceu quando removeu a pedra? Aquele cheiro de gente morta há muito tempo. Veio assim todo mundo com um paninho no rosto, saindo. Aquele cheiro de morte saiu de lá de dentro. E nesse momento Jesus diz, Lázaro,
vem para fora. E essas palavras, então, fizeram com que a vida voltasse em Lázaro. Aquilo que estava podre acabou, tornou a ter vida de novo. E Lázaro levantou num fôlego e veio para fora ainda, tudo cheio das faixas, né? Deve ter sido horrível a cena. Gente correndo para todo lado, com medo. Pensa se fosse hoje, gente. Nessa igreja aqui não ia sobrar um, eu acho. Né? Nem o servidor Andete. Sei que não. E aí a cena foi, uau! E esse foi um momento espetacular. Quando Jesus fez isso, o que aconteceu então? Os mestres da lei, aqueles que já perseguiam Jesus, olhou um para o outro e falou assim, não, para, agora não. Agora ele passou do limite. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos matar ele. Porque ele está acabando com a nossa reputação fazendo essas coisas. Então Jesus ressuscita Lázaro e abre o seu caminho de morte. E dali em diante, então, Jesus começa a falar enfaticamente sobre que ele vai morrer, que ele não vai ficar com seus discípulos. Mas todo momento que ele falava, os discípulos relevavam, pensavam de um jeito ou de outro, encaixavam uma palavra aqui, outra lá e saíam. E não ia para frente essa ideia. Até que Jesus chega no momento e vai comer com eles, e é a ceia. E nesse momento da Páscoa, ele fala do Cordeiro, e ele fala assim, eu sou esse Cordeiro. E mais do que isso, ele começa a fazer, lava os pés dos seus discípulos, anuncia então o traidor, e tudo isso acontece. E os discípulos começam a ter uma sensação estranha. Parece aquela sensação de estar sozinhos, no meio de uma multidão. Talvez Pedro, isso aqui é suposição minha, mas eu tenho certeza, humano como eu, talvez Pedro tivesse pensado assim um momento, será? Mas do que vai valer então se Jesus morrer? Eu larguei meu barco, larguei tudo, eu não tenho mais nem os clientes que eu tinha antes, eu não tenho mais como voltar na minha vida normal. E talvez eles começaram a pensar nisso. E Jesus fala enfaticamente o que aconteceria com ele. Então, quando Jesus levanta e explica para eles, eu vou morrer, serei torturado e serei crucificado. Eles começam a olhar para o outro, o olho cheio de lágrima talvez, o coração perturbado, dá início ao texto, Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler comigo? Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 1. Então ele olha para os seus discípulos, e esse texto surge. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Eu vou lá e vou preparar lugar para todos vocês, para que quando eu voltar, estejais vós também comigo. E o caminho vocês sabem qual é. Até aí. Quando Jesus diz isso, uma imensidão se abre no coração dos seus discípulos. Porque agora, eles não só tinham aquele sentimento de que eles estariam sozinhos, mas parece que esse sentimento torna-se real. Porque Jesus está falando que ele vai embora. Toda aquela caminhada de 3 anos com os seus discípulos, todos os milagres não foram suficientes para, de fato, segurar no coração deles uma certeza de que Jesus estaria presente o tempo todo. Não foi suficiente o tempo que Jesus gastou com eles, ressuscitando Lázaro há pouco tempo atrás. Não foi suficiente para saber o tamanho do poder de Jesus, ao olhar para as pessoas e falar assim, não se preocupe, eu vou, mas eu volto. E Jesus sondava o coração deles, e a palavra que surge é, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fique com o coração perturbado. Não deixe o seu coração atribulado com a notícia de que eu vou embora. Eu vou na casa do meu pai, eu vou para lá, vou preparar lugar para vocês. Lá tem muitos aposentos. Jesus explica isso e o coração deles está tomado de medo. A primeira coisa que eu quero que vocês, todos nós aqui, aprendamos essa noite, é que a palavra de Jesus é poderosa. Escreve isso. A palavra de Jesus é poderosa porque ele fala e cumpre todas as suas promessas. Se nesse exato momento esses discípulos tivessem então percebido que essa mesma palavra, eu vou, não se turbe o vosso coração, não deixe seu coração perturbado, fosse o mesmo, se eles tivessem se ligado que era o mesmo Jesus que falou, Lázaro saia para fora.
eles acalmariam naquele instante. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração, eles já estavam apavorados, doidos um com o outro. Talvez pensando, o que vai ser da gente agora? O que eu faço agora? E a segunda lição eu aprendo disso. A palavra de Jesus é poderosa. E a palavra de Jesus é direcionada para mim. Quando ele fala, é para a gente. E uma das coisas que a gente insiste em não aprender é ler as Escrituras para a gente hoje. Algumas pessoas começam até a estudar as Escrituras e começam a achar que essas Escrituras só serviam para aquela época. E não é isso. Esta palavra tem o poder de renovar-se a cada manhã e falar ao nosso coração, revelando o poder de Deus para nós. E sabe o que significa para a gente? Que quando Jesus fala, Ele é poderoso para falar para a gente também. Não se turbe o seu coração. A solidão é uma das coisas que mais tem matado hoje, porque ela vem junto à depressão, à morte e ao suicídio. E as pessoas se esquecem de que a palavra de Jesus é para hoje. Se existe uma fórmula mágica, ou talvez um botão que você pode apertar quando você está se sentindo sozinho, é exatamente esse texto. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus. E crê também em mim. Terceira lição para os seus discípulos. Olhem para aquilo que Deus prometeu. Olhem para aquilo que Deus prometeu nos seus profetas. Olhem para aquilo que Deus prometeu no passado de vocês. Olhem para aquilo que Deus prometeu na história de vocês. E eu sou o cumprimento dessa história. Crê em Deus. Crê também em mim. Aquilo que eu falo vem do Pai. Ligue então todas as coisas que Ele já havia falado. E os seus discípulos talvez começam a pensar. 2 deles indagam Jesus. Tomé e Filipe. Mas talvez indagam pelo mesmo sentimento que a gente tem, de que essa palavra poderosa que é direcionada a gente, que tem o mesmo poder que levantou Lázaro, às vezes não é o suficiente para acalmar o nosso coração. Parece que a nossa dificuldade é muito maior do que os discípulos enfrentavam naquele dia. Mas eu quero te contar um segredo. Não é. A sua dificuldade não é maior do que a dificuldade de outra pessoa. Hoje a gente estava numa reunião do grupo de louvor e eu recebi uma mensagem da Viviane. A Viviane é a esposa, quase esposa, futura esposa, a noiva do Juninho, que é o tecladista nosso aqui da igreja. Que sentou bem nesse cantinho aqui, assim. Ela mandou mensagem dizendo assim, pastor, a minha mãe faleceu. Vocês têm noção do tamanho do vazio que essa menina está sentindo nesse exato momento? Lá no velório? A morte causa isso. E a morte é a única capaz de causar um vazio que parece que não tem fundo mais. A morte é a única que é capaz de tirar a gente de qualquer centro, de fazer a gente, então, mergulhar em um sentimento que você nunca tenha provado em lugar nenhum. Porque nós não fomos criados para a morte. Mas a morte, ela atrai a gente também. Algumas pessoas resolvem experimentar a morte para curar um problema. Resolve em extremo para curar um problema. E eu tenho que falar para você, quando esses discípulos olharam para isso, ouviram isso de Jesus, o coração deles estava apavorados. Porque não só eram 3 anos de grandes milagres, grandes conversas, todas as coisas que Jesus fez, a presença dele, mas era uma vida de esperança que tinha acabado. Era uma sensação assim, de tudo aquilo que eles esperavam, de um rei que ia dominar aquele lugar, que ia acabar com o Império Romano, que ia mudar a história deles. Essa sensação tinha acabado. Esse sentimento chama-se frustração, o sentimento que mais coloca pessoas em depressão. Você sabia disso? Frustração. E aí eles se sentindo frustrados com a palavra de Jesus, frustrados com a conversa que Jesus vinha tendo com eles de morte, eles começam a ficar assim, chateados um com o outro. E Jesus dá essa palavra. Não se turbe o vosso coração, a palavra de Jesus é poderosa. Crê em Deus, crê também em mim. Ela é direcionada para mim e para você, porque é uma promessa de Deus no passado e no presente para a gente. E ela tem um efeito sobre nós hoje. Para todo aquele que crê. Esse mesmo psicólogo americano, que tem uma pesquisa importante que afeta o Brasil também, fala assim que o isolamento afeta as funções comandadas pelo lobo frontal.
E mais do que isso, o controle dos impulsos e a resolução dos problemas são afetadas por pessoas que estão sofrendo de solidão, e aí as amigas dela também. Quem são as amigas da solidão, vocês sabem? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, todas as amigas dela. E essa pesquisa me faz pensar como será que estava a capacidade de raciocínio desses discípulos naquele momento. Talvez igual a nossa, no momento de desespero, que a gente se esquece de quem Ele é e o quão poderoso é. Mas a palavra não acaba aí. A graça que Jesus fez, construiu uma história com eles. E essa história me envolve, eu quero que você se lembre dessa história. E a história começa, segundo a fala para os judeus, que Jesus surge numa manjedoura, e dessa manjedoura tem uma origem, né? Jesus é um judeu, que da linhagem de Davi, cumprindo de fato a promessa feita por Deus para aquele povo. Então, quando essa promessa é anunciada, Jesus nasce, cresce, faz o seu primeiro milagre no casamento, entra dando alegria no casamento, começa a se envolver com a história das pessoas, começa a fazer tantos milagres que, segundo as Escrituras, não teria livro suficiente para escrever. Então ele faz tanta coisa, e essa é a história dos discípulos. E a sensação é que acabou para eles, nesse exato momento. Depois do maior milagre ter acontecido, a sensação é que acabou. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e eu percebi esse sentimento. Depois eu comecei a reparar, quando eu converso com as pessoas, eu percebo esse mesmo sentimento em diversos lugares. Isso me faz a refletir sobre o tema. A primeira pessoa falou assim: pastor, o meu casamento acabou. Casados há 32 anos, acabou. Acabou. A gente não tem mais nada em comum. Acabou. Eu tinha tanta expectativa, eu tinha tanta esperança, acabou. Eu vou para minha casa, eu me sinto sozinho, os meus filhos parecem ter a vida deles, meu casamento acabou. E não tem mais nada, não restou mais nada. E eu converso com o marido, a sensação é, parece que não tem jeito. O casamento, pastor, é só por um tempo. Quando esse tempo passa, estraga. Ele deu um exemplo, sabe peixe estragado, pastor? Cheira até mal. Eu me lembrei do texto. Eu sei o que Jesus pode fazer com aquilo que está cheirando mal. Aí uma outra pessoa me procurou e falou assim: pastor, eu procurei emprego em todos os lugares. Eu não aguento mais. Minha vida está um caos. Parece assim que acabou para mim. Acabou, eu não tenho chance na vida. Eu fiz tudo quanto é curso, eu corri atrás, não tenho chance, acabou. Opa, acabou. E curiosamente uma terceira pessoa, no auge dos seus 18 anos de idade, fala assim: pastor, eu não consigo vencer o sentimento de que eu fui abandonado pelos meus pais, rejeitado pelos meus irmãos. E quando eu penso em dar um passo na vida, eu acho que não vale a pena mais. Então a sensação que eu tenho é que minha vida, a palavrinha de novo, acabou. Acabou. Um sonho de um casamento, sonho de uma vida, empregado, acabou. Essa sensação que a gente tem que lidar todos os dias. Eu quero chamar sua atenção para isso hoje. Talvez você esteja vivendo exatamente essa história, ou do lado de alguém que está vivendo exatamente essa história. Já pensou nisso? Segundo a pesquisa desse cara aqui, famoso, é impossível você não estar vivendo ao lado de uma pessoa que está assim. Porque 1 em cada 3 pessoas estão passando por isso. A nossa geração, daqueles nascidos, né, em 80 e para cima, vive uma grande crise de acabou. Uma ansiedade por começar coisa nova, uma ansiedade por fazer coisa nova, porque a sensação é que mesmo quando começa, parece que não tem mais prazer em continuar, porque acabou o prazer. A graça disso tudo é quando Jesus tem um diálogo. Leia na sua Bíblia, segue um pouquinho para baixo. Versículo 4, ele fala assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Parece que ele está querendo dar uma dica para a gente. Vocês sabem para onde eu vou, porque vocês sabem de onde eu vim. Quando a gente não sabe a origem de Jesus, e Paulo faz questão de deixar claro isso na sua carta o tempo todo. Quem é Jesus? A gente acabou de cantar aqui.
E aquele que deixou o céu, deixou o seu trono de glória e veio em nossa direção por causa de uma coisa, o centro do coração de Jesus, o centro do coração de Deus, por causa da vontade de Deus em ter o ser humano próximo a Ele, por causa da vontade de Deus de unir aquilo que Ele tinha criado. Então Ele fala assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E Ele fala isso baseado nessa história: vocês sabem de onde eu vim, sabem de onde eu venho. E aí surge: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? A gente não está entendendo nada que você está falando, a gente não consegue saber para onde o Senhor está caminhando, ou qual que é essa conversa, o fim dela. Esse negócio de ir embora me preocupa. Esse é o sentimento que Tomé está falando para ele. Senhor, a gente não sabe mais nada, parece que eu leio as Escrituras e não entendo nada, parece que elas dizem as mesmas coisas, e essas mesmas coisas batem fundo no meu coração e caem, mas não entra ali dentro. Pessoas que vêm à igreja há tempos, há anos, e parece que a mensagem vem, bate no coração e cai no chão, e não entra. É o Tomé. É esse sentimento que o Tomé estava. Eu não sei para onde o Senhor vai, como que eu posso saber o caminho? Jesus falou: eu vou para a casa do meu Pai. Essas são as palavras. Mas sabe por que Tomé não sabia? Pelo mesmo sentimento que a gente. A gente não conhece o Pai da forma como Jesus conhece. O Pai que prepara a morada para mim e para você. O Pai que deixa claro, através das palavras de Jesus, que todo sofrimento que nós temos no mundo é passageiro e nós não somos desse mundo. Então esses sentimentos, eles não são eternos. Eles duram o tempo que você durar. E o tempo que você durar aqui na terra significa que você tem que estar em missão para o Pai. É isso. Então quando Jesus é indagado, esse é o sentimento que está em jogo. Se ele não sabe onde é a casa do Pai, significa que ele não sabe nada a respeito do Pai. Quando a gente não sabe nada a respeito de Deus, parece que as Escrituras nunca farão sentido para a gente. Então é por isso que você tem que insistir em conhecer o Pai. E você conhece a Deus pela revelação dEle para nós. Porque Ele quis aparecer para nós, porque Ele quis se mostrar para nós. Não porque a gente consegue conhecê-lo, mas a gente conhece a Deus porque Ele começou a se revelar a nós. Ele fala assim: olhe para a natureza, lá está o poder e a glória de Deus, lá Ele está se revelando. Agora, olhe para as Escrituras, o todo, Ele está se revelando o tempo todo. Esse é o Pai que se revela o tempo todo para cada um de nós. Então Tomé fala assim: Senhor, não sabemos para onde vais, então como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou, completa comigo, o caminho. Esse você sabe, vamos fazer bonito então, vamos lá? Juntos. Então Jesus fala para ele: Tomé, olha para mim, Tomé. Acorde e sai do WhatsApp, Tomé. Presta atenção que eu vou te falar. Eu sou. 3 coisas que mudam a sua história. Se você entender que Jesus é isso, você sabe para onde Ele está indo, com quem Ele está e o que Ele está fazendo. E quando Ele diz isso a Tomé, parece que mais gente entra em crise aqui. Ninguém veio ao Pai, Tomé, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, e o que eu falei? De fato conheceriam também o Pai. É só quando vocês olham para Jesus e tem em Jesus o único caminho, a verdade revelada e a vida inspiradora, é que a gente consegue conhecer o Pai. Quantas pessoas saem da igreja porque não conseguiram seguir esse caminho? Quantas pessoas no desespero de começar algo e largar logo porque, eu já não aguento mais. Parece que agora acabou, pastor, não dá mais. Parece que chegou ao fim para mim, e o fim é esse. O fim é esse encontro com Jesus. Igual Tomé está tendo. E Tomé faz isso de uma maneira muito espontânea. Conhecia Jesus, tinha intimidade com Ele. E fala isso para Jesus: eu não sei para onde você está indo. E Jesus carinhosamente fala para Tomé. Lembra da primeira lição, que a palavra é para a gente também? Então Jesus olha carinhosamente para a gente e fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Isso significa que quando você compreender de fato que todo o seu caminho deve passar por Jesus, os seus caminhos tortuosos, aqueles que cheios de pedra, aqueles difíceis de vencer, aquele casamento complicado, passando pelo caminho de Jesus, você vai perceber que tem algo a mais lá na frente. A verdade não está naquilo somente que as pessoas falam, mas naquilo que Jesus é. Eu sou a verdade. Sabe o que ele está apontando para isso? A verdade não é mais alguma coisa que escrita que vai acontecer. A verdade já existe na frente de vocês. Eu sou essa verdade. E sabe o que a verdade está falando? Que Deus enviaria alguém para mudar a história daquele povo. Ele fala assim, sou eu. Tomé sou eu. Lembra de Lázaro? Eu sou a vida. A vida me obedece. Olha para mim. Aquele que se sente sozinho tem um meio de vencer a solidão. Acalmando o seu coração. Caminhando no caminho de Jesus. Tocando na verdade dele. E bebendo dessa nova vida. A única maneira de você não se sentir sozinho, mesmo no meio de uma multidão, é quando você percebe quem é Jesus. E entende seus planos. E continua a grande crise. Aí versículo 7, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Senhor, então, faz o seguinte. Não tem como fazer videochamada com o céu, viu, gente? Senão, talvez Filipe teria essa ideia. Faz uma videochamada, mostra que o Pai está aí em contato com você. Mas Filipe falou assim, Senhor, faz um milagre, alguma coisa extraordinária novamente, que envolva o Pai. Aí o nosso coração fica calmo. Essa é a ideia. Jesus vem então de ressuscitar um morto, como esse grande milagre, passa um tempo com seus discípulos, abre o coração com eles, conta os planos maldosos das pessoas de matá-lo, mas ele junto com esse plano conta o plano do Pai. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia eu vou trazer vida de volta. E ele fala assim que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se eles conhecessem ele, conheceriam também o Pai. De fato, eles não conhecem o coração de Jesus. E Filipe fala assim, basta um milagre. Sabe por que Filipe falou isso? Porque muitos mestres da lei estavam esperando que Jesus fizesse algum milagre e provasse para eles. E Paulo fala disso também. Daqueles lá que querem então milagres para de fato comprovar aquilo que Jesus é. Os loucos. Os sábios que são na verdade loucos. Nós vivemos essa crise muitas vezes. Senhor, faz só mais um milagre para eu saber que o Senhor está aqui. Faz só mais um milagre para eu saber que o Senhor pode então me tirar desse negócio. Gente, olha para mim de verdade. E se Deus não quiser? E se Deus estiver entendendo que crises humanas são crises humanas? E se Deus estiver entendendo que o pecado afetou toda a nossa parte de sensibilidade, todo o nosso corpo, toda a nossa mente. E se Deus tivesse entendido e tentasse mostrar isso para a gente através das palavras de Jesus, e se Ele tivesse entendido que nós sofreremos as consequências do pecado, isso afeta a gente e leva a gente à morte. E se Deus tivesse entendido isso, mas Ele tivesse só preocupado com uma coisa, eu quero salvar você para que você venha morar comigo. E quando você entender isso e estiver no seu coração, você vai começar a viver como gente nova, mesmo no mundo velho, caído. E se Deus estivesse pensando nisso, já pensou nisso? Pois bem, é exatamente o que Deus está fazendo. As nossas crises humanas são crises humanas. Deus pode ressuscitar o morto, mas Ele também pode te deixar no meio de uma crise para que você descubra coisas que você precisa descobrir, para que você precisa passar pelo médico, para que você viva igual ser humano. Mas a crise de Filipe é a crise que muita gente vive. Mas, Senhor, então faz um milagrão. Mostra para a gente que o Senhor é o cara, então a gente vai acreditar. E se Ele não quiser? E se Ele falar assim, não vou mostrar. Mas Ele responde.
E a resposta de Jesus é muito clara. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como pode me dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Você não conseguiu entender, Filipe, que aquilo que eu estou fazendo revela o Pai, que Ele não precisa fazer milagre para ficar curando pessoas e fazendo mais nada. E nessa frase, Jesus expressa todo o seu sentimento para eles e para nós também. E o sentimento é: olhe para mim, conheça o meu coração, saiba da minha missão, se interesse por mim e não pelas coisas que eu faço. Então, quando a gente vem para a igreja, a gente vem com uma expectativa. E eu sei que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou sonha ou ousa pensar na face da terra. Mas Ele deseja infinitamente mais que você conheça o coração dEle, que você veja o Pai no coração dEle. E sabe por que Ele está fazendo isso? Para que eu e você possamos ser discípulos, no qual as pessoas olhem para a gente e vejam o Pai. Esse é o segredo. Eu preciso refletir a glória de Deus. As pessoas precisam ver em mim o Pai. Então, quando você se sentir sozinho, lembra do que Jesus enfrentou. Olhe para a sua história, mas não olhe para Ele como um grande milagreiro. Olhe para Ele como alguém que se interessou pelo coração do Pai. E tinha no coração de Jesus, o centro do coração dele era o coração de Deus. Fazer a vontade de Deus. E sabe qual era a vontade de Deus? Eu vou te mostrar. Deus criou um mundo bom e perfeito. Todas as coisas funcionavam. Tudo funcionava. E o mais gostoso é que quando essas coisas funcionavam, Jesus então, o próprio Deus colocou o homem e uma mulher lá dentro, para que esse homem e a mulher fosse parte daquilo que ele estava fazendo. E o mais interessante, quando Deus fez isso, Ele deu a esse homem e a essa mulher a possibilidade de estar com Ele ou não. Vocês que escolhem, vocês têm que estar comigo por amor e não por aquilo que eu estou fazendo para vocês. E o homem então escolhe e fala assim: bom, já que eu posso escolher, eu vou então caminhar sozinho. Eu quero sentir como que é estar sozinho. E ele decide. Isso tem uma consequência grave. O mundo sofre uma crise com isso. A partir do momento que a gente chama isso de pecado, a queda entra na história. Deus criou tudo bom e perfeito. A partir do momento que a queda entra, sabe o que acontece? Tudo é afetado. A maneira como você pensa, a maneira como você sente, a maneira como você reage, tudo foi afetado, tudo. O mundo entrou em colapso, tudo está se revoltando. O leão olhou para o cordeiro e começou a correr atrás dele. E até hoje estão correndo um do outro. Ou o leão atrás dele e ele correndo do leão. E isso tudo virou um caos. Mas Deus, no meio desse caos, escolheu um povo. Eu falei assim: eu quero um povo para caminhar comigo. Um povo que prove do meu amor. Um povo, então, que possa provar de mim um pouco e saber quem de fato eu sou. Conhecer o meu coração. Então, sabe o que Deus faz? Ele envia Jesus para começar uma grande missão. Ele escolhe um povo, pré-anuncia que Ele enviaria um Salvador, que esse povo ia lá estar sofrendo, mas Ele estaria com esse povo. E esse povo existiu. Mas esse povo falhou. Não conseguiu representar Deus, não conseguiu seguir o que Deus queria. E aí o que acontece? Ele envia Jesus, e quando Jesus entra na história, Jesus vem para cumprir com uma só coisa. O que Jesus faz nesse momento é entrar na história para vencer o pecado. Viver no mundo de maldade sem ter pecado. Viver no mundo de maldade sem que essa maldade afetasse. Sabe o que aconteceu? Jesus veio e Ele decidiu morrer, porque o coração do Pai dizia isso. Para esse povo ser salvo, um justo tem que morrer. Então Jesus morre, mas ao terceiro dia Ele ressuscita, porque a lei dizia que somente morre quem tem pecado. Então Ele volta à vida, e quando Ele volta à vida, fala assim: então o pecado, a dívida deles está paga, acabou. Agora eu estou criando uma igreja, um povo que vai me representar, um povo que vai andar segundo aquilo que eu disse que é, um povo que vai viver como eu, um povo que vai ter-me como modelo de vida para sempre. Somos nós. E um dia, tudo isso aqui vai passar, vai acabar. E Jesus vai dar a nós um novo céu, uma nova terra. Mas enquanto Ele não der, lute com suas crises, procure ajuda. 3 conselhos para quem está sofrendo solidão. Tenha amigos, faça mais e mais amigos. Seja entrão, vai almoçar na casa das pessoas. Tenha amizades. 2º conselho, não coloque minhocas na sua cabeça, coloque oração, palavra.
Leia a Bíblia, ouça boas mensagens, cante. Terceira dica que eu dou para você que está se sentindo sozinho: procure uma igreja. Seja parte de uma comunidade. Entenda que lá Deus vai trabalhar toda a sua vida para que você seja aquilo que Jesus foi, o espelho de Deus. Vamos orar?